Nós estamos numa série de identidade vivendo de propósito. Nós estamos falando sobre identidade. Semana passada falamos um pouco, falamos essa semana, e estamos falando hoje, falamos nos nossos dois cultos anteriores a este, o culto das 9h30 e os das 16 horas. Nós estamos falando sobre essa mesma mensagem, e domingo que vem nós vamos finalizar essa série bem curta de 3 domingos sobre identidade. E quem esteve aqui conosco domingo passado, levanta a mão se você esteve aqui domingo passado, tá certo? Nós falamos sobre eu sou crente. Eu sei que a palavra crente carrega certos estereótipos. Eu até compartilhei que quando eu era pequeno, eu era mais novo, eu falava assim, eu não quero ficar falando para os outros que eu sou crente, eu vou inventar um outro, eu vou falar que sou cristão, que sou um discípulo de Jesus, mas crente não. Mas a verdade, pondo todos os estereótipos de lado, a verdade é que a pessoa que é crente é a pessoa que crê. E a nossa fé cristã está baseado nesse princípio de crer. Se você crê em Jesus, crê no sacrifício que Ele fez na cruz para você, pela graça através da fé, você é salvo. E uma vez que você é salvo pela graça através da fé, e veja bem, você não é salvo porque você tem uma fé grande, uma fé forte. Eu não sei se você já ouviu alguém falar, pede oração para fulano de tal que ele tem uma fé forte. Já ouviu falar isso? Na verdade, isso não deixa de ser nada mais nada menos que um legalismo. Fé forte, você tem fé forte. Na verdade, a tua fé forte nunca te salvou. A fé simplesmente foi um veículo para que a graça de Deus, que sim foi o agente da salvação, chegasse para dentro do teu coração e fizesse tudo novo. E por conta da tua fé em Deus, o veículo chamado fé que você tem, trouxe então a graça para dentro de você, e você creu, você teve fé, você creu, você se tornou um crente, e aquilo te fez então uma nova criatura. A palavra de Deus fala que todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez, você é uma nova criatura. Fala para quem está do teu lado, você é uma nova criatura, e Deus é um Deus de novidade de vida, e Deus tem coisas novas para você. Então você começa a tua jornada com Jesus crendo. Você crê inicialmente para a vida eterna, você crê inicialmente para a salvação, mas a coisa interessante é que nós temos que crer constantemente e finalmente. E o que quer dizer finalmente? Crer finalmente não quer dizer que você crê apenas no dia que você fala, eu entrego o meu coração para Jesus, para Ele ser o meu Salvador e o meu Senhor. Não, isso é bom, mas não é tudo. Quando você crê inicialmente, nesse ato você recebe a vida eterna. Porém, a palavra de Deus também diz que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. E se você quiser viver a vida em abundância, e eu sei que eu quero, quem quer aqui? Viver vida em abundância, você tem que então aprender que você tem que crer constantemente e finalmente. E o que isso quer dizer? Todos os dias você escolhe crer. Você creu aquele primeiro dia onde você teve a entrada para dentro da família espiritual de Jesus, mas hoje você escolhe crer, amanhã você escolhe crer, depois de amanhã você escolhe crer, ano que vem você continua crendo. É um estado de estar, é um estado de ser, você continuamente está crendo. Crendo no quê? Crendo no que a Bíblia diz sobre você, crendo naquilo que a palavra de Deus já falou que você vai fazer, crendo naquilo que você já tem de acordo com a promessa, você escolhe crer, desculpa. Agora, a coisa que nós falamos também é finalmente crer, que é o quê? Será que Jesus tem a palavra final nas áreas da tua vida? Sabe, todas as áreas da tua vida onde Jesus não tem a palavra final, é a área da tua vida que você está carecendo ter a vida abundante. Você pode pensar, não, mas aqui nessa área da minha vida eu vou dar conta de mim mesmo, eu sei como eu tenho que governar essa área da minha vida. Não vem falar sobre a minha carreira profissional, porque essa área aqui, eu que mando. Não vem falar sobre meu casamento, que aqui quem manda no meu casamento sou eu. Não vem começar a palpitar como que eu tenho que criar os meus filhos, porque isso aí é comigo. Mas todas as áreas da tua vida, onde Jesus não tem a palavra final, o teu eu tem a palavra final, não Jesus, são justamente as áreas da tua vida, onde Jesus não pode, porque Ele vai respeitar o teu livre-arbítrio, Ele não pode vir e trazer abundante para lá. Hoje eu escutei uma frase muito interessante de um líder no corpo de Cristo, é um pastor, e ele falou uma coisa assim, ele falou assim, eu posso sinceramente olhar
Linda essa frase. Ele falou assim: eu posso sinceramente olhar para trás e ver que tudo que eu fiz, desde que eu conheci Jesus, eu não fiz sem ter uma palavra de Deus para mim. Não comece um MBA sem ter uma palavra de Deus. Não compre um carro sem ter uma palavra de Deus. Não saia da tua empresa e mude para outra empresa sem ter uma palavra de Deus. Não cogite ter um filho se você não tem uma palavra de Deus. Não namore a pessoa que você está apaixonado para namorar se você não tem a palavra de Deus. Não escolha entrar e comprar um imóvel se você não tem a palavra de Deus. Não escolha fazer uma viagem ou umas férias sem ter uma palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus para tudo que você faz na tua vida. Que Ele seja a palavra final. Tendo esse estilo de vida, você não tem como a não ser viver a vida em abundância. Deus, o que o Senhor acha disso? Deus, o que o Senhor acha que eu devo fazer nessa fase da minha vida? Pai, o que o Senhor acha, agora que eu estou me formando, eu tenho algumas propostas de emprego. Qual que o Senhor acha que eu devo ir? Seja guiado por uma palavra de Deus. Sabe? É inevitável que em algum momento na tua vida você vai fazer uma escolha, você vai tomar uma decisão, você vai fazer uma compra, você vai fazer uma saída, você vai fazer uma entrada. Naquela situação, quem sabe as coisas não vão de acordo como você sempre planejou. E naquele momento que talvez de estresse, naquele momento talvez de desespero, você fala assim: eu estou no meio desse negócio e as coisas não estão caminhando como eu sempre sonhei que elas, ou tinha imaginado que elas iriam. Se você tiver a palavra de Deus na tua vida, a palavra de Deus também fala lá em Romanos 8 que as aflições deste mundo são temporais. Nada a se comparar com a glória que está reservada para nós na eternidade. Em outras palavras, significa o quê? Se você tem uma palavra de Deus naquela área da tua vida, você pode falar assim: Deus, eu estou passando por uma dificuldade, mas a tua palavra falou que eu tinha que estar aqui. A tua palavra te falou que eu tinha que estar aqui neste momento. Então isso me sustenta. Essa aflição é temporal, mas eu sei que tem algo reservado para mim na glória, na eternidade. A tua palavra me dá força. Agora, se você começa a tomar decisão sem a palavra final de Deus na tua vida, no que é que você vai se escorar? Você vai se escorar no teu próprio intelecto, você vai se escorar na tua própria lógica, você vai se escorar no seu próprio entendimento. E a palavra de Deus diz muito claro lá em Provérbios 3: não se escora no seu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos, considere Deus. O que é que Deus fala sobre esse meu caminho? Então esse estilo de vida te faz um crente. Fala comigo: eu sou crente. Para alguns é meio estranho. Para mim é estranho. Mas a realidade é que nós cremos. Nós cremos no nosso Deus no dia que nós falamos sim para Jesus. E nós continuamos crendo para Ele todos os dias da nossa vida. E nós cremos naquilo que Ele fala sobre as áreas da nossa vida. Amém? E isso nos leva então a entrar na família de Deus. E isso nos faz então a ser o quê? Filhos de Deus. Fala comigo agora: eu sou filho de Deus. E essa mensagem, eu queria que você abrisse aí comigo Romanos 6, é o texto de hoje. E enquanto você está abrindo aí em Romanos 6, nós vamos ler a partir do versículo 2, Romanos 6. Eu estava uma vez numa aula, faz muito tempo atrás, e um professor meu, ele lançou uma pergunta que na verdade ninguém saberia como responder, e ele já tinha a resposta, e na verdade era uma daquelas perguntas só para provocar o pensamento. Ele perguntou assim: o que é ser pai? Qual é a missão de um pai? E obviamente a gente sabia que a resposta óbvia não era a resposta correta, então todo mundo ficou quieto e ficamos escutando ele desenvolver o raciocínio dele, e ele talvez trouxe a melhor definição de paternidade que até hoje eu carrego comigo. Ele falou assim, bem simples e direto: ser pai é você trazer identidade ao seu filho e mostrar a ele o destino. Isso resume paternidade. Isso resume paternidade aos olhos de Deus. Isso resume o relacionamento que Deus tem como nosso pai e nós temos com Ele como filhos dele. Se você for pensar e você analisar os evangelhos e também o Novo Testamento, e também se você puder ter até como de pano de fundo o Antigo Testamento, você vai entender que a paternidade de Deus sobre as nossas vidas nada mais é do que um resumo disso, que é você entender quem você é em Jesus e para onde você está indo com Ele. Você entendeu por que eu estou aqui? Eu falei ontem, semana passada, que o Senhor me desafiou em 2015, no começo de 2015, eu estava em oração, eu estava de férias, estava descansado, de repente, do nada, eu lembro, eu estava fazendo acho que eu estava na praia, do nada, eu escutei a voz do Espírito Santo falando para mim: eu quero que você viva de propósito. Como assim, Deus?
Viva de propósito. E a primeira coisa que veio para minha mente foi aquele flashback da minha infância, quando eu tinha as minhas brigas de irmão com irmã, com a minha irmã, e de repente alguém mais velho vinha para intervir, para dar bronca na gente, e sempre sobrava para alguém falando assim: não foi de propósito. Eu não empurrei ela de propósito. Foi sem querer. E o Senhor começou a falar para mim: não viva a tua vida sem querer. Não viva 2015 sem querer. Descubra por que eu tenho o talento que eu tenho. Descubra por que eu tenho as oportunidades que eu tenho. Descubra por que eu nasci no país que eu nasci, no tempo que eu nasci. Por que eu não nasci na era medieval. Por que eu não nasci na era do Império Romano. Por que eu nasci e eu estou vivo hoje aqui em 2015, no Brasil, e não no Alasca, não na África, mas bem aqui no Brasil. Por quê? Por que eu sou tão inteligente? Por que eu sou tão bonito? Às vezes eu me pergunto isso. Deus, por quê? Você deveria perguntar isso: por que eu sou tão carismático? Por que eu sou tão talentoso? Você não tem os dotes que você tem à toa. Os dotes que você tem, os talentos que você tem tudo a ver com o teu propósito. Só que cabe você descobrir o porquê você tem os dotes que você tem. E você tem que vir perante Deus e falar assim: Deus, por que o Senhor me deu essa habilidade? Porque essa habilidade é nada mais do que um talento que Ele põe na tua mão, e Ele fala: seja um bom mordomo desse talento, multiplica para a expansão do meu reino. Qual que é o teu talento? Qual que é a tua habilidade? Qual que é a porta aberta que abre para você? Sabe, o favor de Deus que está sobre a tua vida, aquele favor que vem e ele se abre, e parece que as coisas começam a acontecer, tudo que você toca vira ouro. Você já teve essa época na tua vida? Tudo que você toca vira ouro, as portas vão se escancarando na tua frente. Esse favor de Deus não tem nada a ver com você. Esse favor de Deus tem a ver com as pessoas ao teu redor. Porque Deus está querendo te usar como um canal de bênção para as pessoas ao teu redor. E muitas vezes, se você não tem esse entendimento, você fala assim: não, isso aqui tem tudo a ver comigo. E você vive de uma maneira egoísta, e você despreza, e você vive aquém do potencial máximo daquela oportunidade, aquém do potencial máximo daquela porta aberta para você. Faz sentido o que eu estou falando? Por isso que quando Paulo fala lá em Efésios 5, ele fala assim: viva de uma maneira sensata, não como os tolos, procurando saber o propósito da sua santa vocação. É justamente isso. Procure saber por que eu estou aqui. E quando você começa a descobrir isso, o teu propósito, quando você começa a crer todos os dias, você automaticamente está numa posição que você aceitou a nova aliança, você é uma nova criatura e agora você é filho. E olha só o que a palavra de Deus diz em relação à paternidade e à filiação. Antes de nós entrarmos nisso, eu queria lançar uma pergunta. A pergunta para você é a seguinte: você é um pecador perdoado ou você é um santo justificado? Você é um pecador perdoado ou um santo justificado? Eu vou fazer essa pergunta porque foi a pergunta que eu senti Deus fazendo para mim. E as pessoas perguntam depois no final do culto, eles falam assim: mas como que você escutou Deus? Cara, eu tô na presença de Deus e vem um pensamento que eu sei que não veio de mim. Eu falo: isso aí é a voz de Deus. E é assim que Deus fala comigo. E muitas vezes eu te garanto que Deus está falando com você, você não está nem percebendo. Você está pensando que tem que ser uma coisa mirabolante. Não, é aquela voz dentro de você, é a voz de Deus falando com você. E eu estava lá, eu estava na presença de Deus e o Senhor trouxe para mim. Eu estava falando assim: Deus, justamente naquele momento eu estava orando e falando assim: Deus, eu quero crescer na minha revelação do que é ser filho de Deus. Eu quero crescer nessa verdade. Pai, me ajuda a entender melhor o que quer dizer ser filho de Deus. E quando eu estava fazendo essa petição a Deus, Deus vem com uma pergunta: você é um pecador perdoado ou você é um santo justificado? Eu falei: Deus, eu acho que os dois. Eu sou um pecador perdoado e eu sou um santo justificado. E o Senhor perguntou novamente: qual que é a tua identidade? Você é um pecador perdoado ou um santo justificado? Eu comecei a entender que naquele momento o Senhor estava querendo cutucar alguma coisa e mudar um paradigma que talvez eu estava engessado pensando naquela maneira há anos. E o que eu estava pensando era justamente que eu era, ou que eu era. Eu pensava naquele momento que eu sou, mas era o passado, então eu era. Faz sentido? Eu era um pecador perdoado. E eu fui dar uma pesquisada e eu descobri que essa palavra no original do grego, pecador, é armotolos. Fala comigo, armotolos. Não tem nenhuma utilidade a não ser você entender esse versículo, mas fora isso, você pode descartar. Mas enfim, isso que você acabou de falar é pecador no grego, que foi justamente aquilo que Paulo escreveu. E armotolos significa não simplesmente aquele que pratica o pecado.
no nosso português se pergunta, o que quer dizer pecador? Ah, aquele que pratica o pecado. Mas quando Paulo escreve, e ele começa a descrever a teologia da soteriologia, ou da salvação, da tua nova criação, ele não está falando simplesmente de uma pessoa que praticou pecado. Ele está falando assim, você não é mais armotolos, você morreu para o pecado. E armotolos não é simplesmente o cara que pratica o pecado, é uma pessoa, se você for ver na definição, é uma pessoa ligada ao pecado. É uma pessoa que está conectada ao pecado. Uma outra definição é preeminentemente maligno. Você é como se fosse, uma outra tradução falava, um especialista em pecado. Eu falei assim, eu não sou isso. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 6, versículo 2. De modo nenhum. Fala comigo, de modo nenhum. É isso que ela está falando para você. Você de modo nenhum é um pecador perdoado. Você é um santo justificado. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Pula para o 11, versículo 11 do capítulo 6. Assim também vós considerai-vos, o quê? Mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Um pecador perdoado então o quê? Um pecador perdoado foi perdoado da pena do pecado, mas preso ainda está ao poder do pecado. É como se ainda houvesse aquela conexão ao pecado, e Deus fala assim, eu te perdoo da pena do pecado, porém você continua sendo um pecador. Na tua descrição de quem você é, você continua sendo um conectado ao pecado. Portanto, você não está eliminado do poder do pecado na tua vida. Então, o que a palavra de Deus está falando? Qual que é a diferença de um pecador perdoado e um santo justificado? A diferença é que Deus, sabe, eu perguntei outro dia, lá atrás, será que você foi salvo, está sendo salvo ou será salvo? Será que você foi curado, está sendo curado, será curado? E a resposta é sim. Você foi salvo da pena do pecado. Você está sendo salvo do poder do pecado. E você será salvo na segunda vinda de Cristo da presença do pecado na tua vida. E o que quer dizer a presença do pecado na tua vida? Você vive hoje no mundo falido. Você vive hoje no mundo onde jaz o maligno, odiado de pecado. Mas um dia na glória nós vamos estar com o nosso Salvador e não haverá nem rastro de pecado, nem um rastro de enfermidade, nem um rastro de doença. Mas ainda nós não estamos lá, estamos vivendo hoje numa realidade onde existe uma nova criação, uma nova criatura que acontece dentro de nós, no nosso espírito, com esse espírito novo, vivendo numa realidade falida. Então a pergunta é, você é um pecador perdoado ou você é um santo justificado? Se você fala assim, eu sou um pecador perdoado, basicamente o que você está dizendo é, eu só fui perdoado da pena do pecado, porém ainda estou uma vítima e sou uma vítima do poder do pecado. Quando o que Deus está querendo falar para você é, não. Você está onde eu quero que você saia dessa mentalidade que te põe constantemente debaixo desse jugo de ser vítima do poder do pecado. Faz sentido o que eu estou falando? Olha só o que a Bíblia fala aí, abre aí comigo em Romanos 6, 18. Nesse mesmo capítulo, você desce um pouquinho, e você lê aqui, e libertados do pecado fostes feitos, o quê? Servos da justiça. O que quer dizer isso? Quer dizer que um santo, que é essa segunda parte do versículo 18, ele descreve aqui um santo é aquele que é separado, santificado e justificado pela justiça de Deus e não por suas obras. Então o santo é aquele que fala assim, eu sou santificado, eu sou justificado, não por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas simplesmente porque eu digo sim ao sacrifício de Jesus e o sangue de Jesus sobre minha vida. Antes, olha a metade do versículo 18, a primeira metade diz, e libertados do pecado. Por que libertados do pecado? Porque você era escravo do pecado. Você era um escravo no mercado da escravidão e o diabo era o dono de você e ele punha você num palanque e fazia um leilão com os pecados e falava assim, quem dá mais? E a lascívia levantava a mão e falava assim, por esse aí eu dou 40. Daí a mentira levantava a mão e falava assim, ó, por esse aí eu dou 60. E a violência falava assim, por esse aí eu dou 100. E a inveja falava assim, não, 120. E Satanás perguntava, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais? Nenhum mais pecado quer pegar esse escravo. E lá do fundo Jesus fala assim, eu dou mais. Eu bato todas as apostas aqui, eu dou mais. Quanto você dá? Eu
eu dou o meu sangue, eu dou minha vida, eu compro ele, e eu redimo ele dessa escravidão. Isso é redenção. Essa aí é a figura de redenção bíblica. E quando isso acontece, é o que Paulo está falando para os romanos aqui, no capítulo 6, versículo 18. Você foi liberto do pecado, mas até esse ponto, você é um pecador perdoado. E daí ele entra na segunda metade, que é o quê? Ele fala assim: fostes feitos servos da justiça. Em outras palavras, você era escravo do pecado, você serviu o pecado, agora você vai servir a justiça, ou você vai estar debaixo, sujeito, subjugado à justiça de Deus. Em outras palavras, o sangue de Jesus te justifica, você fica santificado. Então, qual que é a tua identidade? Tua identidade primordial na nova aliança, você é um santo justificado. Você não é um pecador perdoado. Eu falava assim: Deus, tudo bem, eu estou entendendo. Eu sou um santo justificado, não sou um pecador perdoado. Mas que diferença faz? A realidade é que eu fui perdoado, que eu fui justificado. Se eu quiser me enxergar como um pecador perdoado, eu comecei a analisar a minha vida. Eu não sei se você já deveu para alguém. Você já deveu para alguém? Não precisa levantar a mão. Mas existe um dito popular que diz: quem não deve, não. E não é horrível você viver a tua vida temendo? Não é horrível você sair na rua e pensar: se eles descobrirem, se eles me virem aqui. E talvez você está na padaria, você está pagando pelo teu lanche, e a pessoa está olhando para você, você está todo preocupado, a pessoa não tem a mínima noção do que está acontecendo com você. Mas você do teu outro lado, na tua realidade, você está falando assim: ai, tomara que ela não descubra, tomara que... E o Senhor começou a falar assim: muitas vezes você tem agido dessa maneira comigo. Você tem falado assim: Deus, eu sou um pecador, perdoado. A minha pena foi quitada, mas a minha identidade é conectada ao pecado, e tomara que eu não chegue num ponto onde eu escorregue, que eu tropece, que eu volte a pecar e ter então a pena restituída sobre a minha cabeça. Quando o Senhor está falando assim: não, quando eu fiz a obra na tua vida, eu quitei isso de uma vez por todas, você é perdoado, você tem a pena perdoada, e não só isso, eu te libertei para a justiça. Então quando você é justificado, a tua natureza muda. Agora eu não te vejo como uma pessoa que deveu, eu vejo uma pessoa com a estaca zero. Não sei se você já teve uma oportunidade ou uma experiência onde você deveu alguma coisa para uma pessoa, e de repente você conseguiu quitar sua dívida, mas a atitude daquela pessoa com você nunca mudou? Você já teve isso? É como se você devesse alguma explicação. Talvez você nem deva dinheiro, você deve uma explicação, você deve perdão, você deve talvez talvez até dinheiro, amor, e de repente quando você se dá por conta, você fala assim: ei, calma aí, eu preciso pedir perdão. E você fala assim: ei, eu sou um devedor, você me perdoa? Deixa eu restituir para você. Eu posso te dar dinheiro, se for o caso que eu estou te devendo. Eu posso te dar um abraço, se for o caso que eu estou te devendo. Eu posso pedir um perdão para você e trazer então as minhas desculpas, se é isso que eu estou te devendo. E a pessoa fala assim: tá bom, eu quito tua dívida, eu aceito tuas desculpas. Eu quito tua dívida, eu aceito teu dinheiro. Eu quito tua dívida, eu aceito o teu amor. Eu quito tua dívida. Só que a atitude não mudou. E o relacionamento não mudou. Porque aos olhos daquela pessoa, ela sempre te vê: esse cara um dia deveu para mim. Eu lembro 3 anos atrás, essa pessoa aqui me ofendeu. E qualquer momento, essa pessoa vai me ofender de novo. Eu desculpei aquela pessoa lá atrás, mas eu sei que qualquer momento ela pode fazer isso novamente. Quem já experimentou uma situação assim? Deus está falando assim: não é isso que eu quero com você. Eu quero que você entenda, quando eu te fiz um santo justificado, eu apaguei uma vez por todas. Você não é um pecador perdoado. Eu esqueço a natureza de pecado. Você já está morto para isso. Olha o que a Bíblia diz aí em 2 Coríntios. Abre aí comigo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Fala assim, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, Jesus, se fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. É isso que está acontecendo. Esse é o processo que você sai de ser um pecador perdoado para um santo justificado. Quando Jesus, que nunca conheceu o pecado, ele fala assim: eu me faço pecado por você. E em Jesus, o ponto-chave é para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Essa frase, feitos justiça de Deus, significa feitos santos. É isso. Você é um santo justificado. Você crê nisso? A palavra de Deus também diz assim:
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesse mesmo capítulo de João 8, onde nós acabamos de citar esse versículo, você encontra lá no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente, sabe o que está acontecendo aqui? O Senhor está falando assim, ó, eu quitei a tua pena do pecado, eu quitei também o poder do pecado na tua vida, porém, você viver a realidade da eliminação do poder da tua vida, vai requerer você conhecer a verdade, para a verdade te libertar, porque uma vez que você conheceu a verdade, você verdadeiramente foi livre. E sabe o que está faltando? Você conhecer a bondade de Deus, a verdade do amor de Deus. Romanos 8 também diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Vocês lembram desse texto? Não é a acusação de Deus, não é os dedos apontados dos evangélicos que vai te levar para o arrependimento. Não tem coisa pior do que evangélico chato que quer ficar falando o quanto você está envolvido em pecado. Não é verdade? Uma coisa é se você está no corpo de Cristo, você é um irmão na fé, e você está sendo confrontado com amor pela verdade com outro irmão. Agora, se a pessoa não é parte do corpo de Cristo, cara, ame ela. Não fica apontando o dedo, fica falando assim, ó, você está errado, você está fazendo, você está pecando, você... Ame. A palavra de Deus fala que Jesus, ele saiu pela Galileia, curando enfermo, libertando cativo e fazendo o bem. Sabe o que está faltando? A gente está muito expert em curar enfermo, em libertar cativo, em expulsar demônio, e a gente está um pouco em déficit em simplesmente fazer o bem. Faça o bem para fazer o bem. Ame porque você ama. Só por isso. Não ame e não faça o bem porque você quer fechar um negócio e falar assim, mais um para o reino de Deus, para mim, medalhinha lá no céu. Às vezes nós cristãos, nós somos muito rápidos para tentar ficar fechando negócio, falar assim, faz a oração comigo então, vamos lá, Senhor Jesus. E assim que terminou, amém. E você nem amou a pessoa que você acabou de levar a Jesus. A palavra de Deus está falando assim, ó, Jesus teve um hábito de curar enfermo, libertar o cativo e fazer o bem. E às vezes é isso que eu estou falando, não estou falando que você não precisa, que é errado você levar Jesus, alguém para Jesus. Pelo contrário, é muito certo. Só que o que eu estou falando é que muitas vezes nós carecemos de simplesmente fazer o bem. Nós deveríamos ser o povo que mais faz bem na face da terra. Nós deveríamos ser o povo que mais ama na face da terra. Simplesmente faça o bem. Fala para quem está do teu lado, faça o bem. Só isso. Sabe, o que a palavra de Deus está falando assim, se você a verdade vai te libertar. Vai te libertar do quê? Vai te libertar de um pensamento abaixo daquilo que Jesus pagou para você. Te libertar do que te põe sempre para baixo, culpado, com sentimento de culpa, acusado, com vergonha, com medo. Quando você começa a conhecer a verdade da bondade de Deus, você é constrangido a viver da maneira correta. Quando você começa a conhecer a verdade do amor de Deus para você, você é constrangido a viver e experimentar aquilo, e falar assim, Deus, sabe, eu estou conhecendo a tua verdade, de quanto que o Senhor me ama. Era algo para mim que era utópico, era algo que para mim era uma poesia, Jesus me ama. Mas hoje eu experimento a verdade que Jesus me ama. E quando você experimentar a verdade que Jesus te ama, eu te garanto uma coisa, aquilo vai ser tão precioso para você que você vai olhar para os prazeres deste mundo, que é considerado pecado, as coisas que ferem as pessoas, o teu próximo, você fala assim, ao mesmo tempo que eu tenha muita vontade de fazer e ter parte com isso, esse amor que eu estou recebendo de Deus é tão forte, é tão grande, ele está me constrangindo ao arrependimento. O que quer dizer isso? Ele está me constrangindo a mudar de mentalidade. Eu não vou mais pensar que isso aqui é importante, isso aqui está perdendo a importância para mim, o ouro deste mundo está perdendo o seu brilho, eu começo a olhar para um ouro cujo brilho é eterno, e isso aqui me cativa muito mais do que isso. Mas não acontece com acusação, acontece quando você experimenta a verdade, e a verdade te liberta. Quando você experimenta a bondade de Deus. E sabe, a coisa que a gente deveria estar mencionando nas nossas vidas é, quanto da bondade de Deus eu estou experimentando? Se a bondade de Deus nos leva ao arrependimento, pense comigo, se a bondade de Deus nos leva para o arrependimento, e o arrependimento, o processo de metanoia, de mudança de mentalidade, é aquilo que nos proporciona a experimentar a plenitude do reino de Deus aqui na terra. Quanto da bondade de Deus eu estou experimentando? Isso deveria ser a pergunta para você. Isso deveria ser a pergunta que você tem que fazer todas as noites. Deus, quanto da tua bondade eu experimentei hoje? Quanto do teu amor eu experimentei hoje? Porque isso sim é o que vai te mudar. Isso sim é o que vai mudar as pessoas ao teu redor. Então a gente fala assim, nós somos santos justificados e não pecadores. Repita comigo assim, eu não sou um pecador perdoado, eu sou um santo justificado.
Abre aí comigo Romanos 8. Nós entramos aqui no nosso último ponto. E daí a gente vai orar e Jesus vai nos encontrar. Amém? E o nosso último ponto é assim: eu não sou mais escravo, eu sou adotado. Você pode falar isso? Eu não sou mais escravo, eu sou adotado. Romanos 8, versículo 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, quem é guiado pelo Espírito de Deus? Amém? Esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito do quê? Escravidão, para outra vez estardes em temor. Que quer dizer que os escravos operam em temor. O modus operandi de escravos é temor. Mas recebestes o espírito o quê? De adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós lutamos contra o pecado, não por medo, mas pelo amor de Deus. Se você consegue tirar alguma coisa de hoje, escreva isso no teu caderno ou no teu telefone e leva isso para a tua semana. Lute contra o pecado, não pelo medo, mas pelo amor a Deus. Faça isso. Isso dura. Se você lutar contra o pecado por conta de medo, você vai cansar e você vai se desviar. Eu te garanto, eu ponho dinheiro nisso. Eu já vi várias e várias vezes. Jovens que cresceram comigo, que tiveram encontros com Deus quando eu tinha 20, 21 anos de idade, e hoje estão completamente longe, porque eles falam assim: Theo, agora eu vou viver para Jesus, eu vou fazer isso aqui, eu vou me disciplinar, eu vou com meu zelo, eu vou conseguir, eu vou me dedicar, eu vou me santificar, eu vou me entregar. Esqueceu que não tinha nada a ver com eu, tinha tudo a ver com ele. E você cansa, e você se frustra. Ao passo que quando você ama, o amor mantém você indo, mantém você indo, mantém você indo. Não lute contra o pecado pelo medo, lute contra o pecado pelo amor. E daí Paulo continua no versículo 16: o mesmo Espírito testifica com que somos filhos de Deus. O que quer dizer isso? Para aí, sublinha isso. O mesmo Espírito, com E maiúsculo, isso que é o Espírito Santo, ele testifica com quem? Fala comigo assim: o Espírito Santo testifica no meu espírito e não na minha alma. O que é a tua alma? A tua alma é a tua mente, as tuas emoções e os teus desejos. Isso compõe tua alma. 3 coisas: pensamentos, desejos e emoções. 3 coisas que compõem tua alma. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele testifica no teu espírito. Você é feito de corpo, alma e... aonde que ele testifica? Então por que você está tentando entender aquilo que ele está testificando? Por que você está tentando fazer sentido aquilo que ele está testificando? Ele não está testificando na tua alma, ele está testificando no teu espírito. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não pagamos o preço de renovar a nossa mente. O que quer dizer isso? Renovar a nossa mente é fazer com que a nossa alma entre na mesma sincronia do nosso espírito. Ele já fez coisas para você no teu espírito, mas ele fala assim: eu te dou livre-arbítrio, porque não existe relacionamento de amor sem liberdade, então eu te dou livre-arbítrio para você escolher o quanto que você quer que eu invada e transforme e renove a tua alma. Mas eu o Espírito, com a obra da cruz você recebeu tudo, o pacote completo no teu espírito, mas cabe você escolher: eu renovo a minha mente. Quer dizer você renovar a tua mente? Tem coisas que você sente no teu espírito, que você já recebeu no teu espírito, que a tua mente não consegue traduzir, que a tua mente não consegue acompanhar, e quando você renova a tua mente, você subjuga a tua mente e fala assim: mente, você não vai pensar de acordo com lógica humana apenas, porque Deus nos deu. Mente, você não vai simplesmente ser volúvel com as situações e circunstâncias do teu dia a dia, você vai se submeter à verdade do teu espírito. A tua mente é levada e guiada pela realidade, mas o teu espírito é a verdade. E quantos de vocês sabem que a verdade está sempre acima da realidade? A tua realidade é: cara, eu tô quebrado, eu tô esfolado, eu não vejo esperança, mas a verdade é Jeremias 29:11 sobre a tua vida. Deus tem um futuro e um propósito para a tua vida, um plano para te prosperar, para te dar esperança e o futuro. Essa é a verdade de Deus sobre a tua vida. Só que muitas vezes você está olhando para a tua realidade e fala assim: eu escolho acreditar e pôr minha fé e ser crente na minha realidade e não ser crente na verdade que está no meu espírito. Só que Deus está falando assim: ó, sabe esse negócio de filiação que eu falei para você? Sabe essa paternidade? Ela não vem na tua mente, ela vai para o teu espírito. Por isso que ele fala no versículo 16: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Theo, por que eu não consigo entender que eu sou filho de Deus? Porque você tem que renovar a tua mente.
Porque você já é filho de Deus. Você é filha de Deus. Está no teu espírito. O DNA espiritual, aquilo que te proporciona clamar Abba Pai, reside dentro do teu espírito. Só que você vai entender isso quando você começar a renovar a tua mente. Fala assim, mente, você entra em sincronia com o ritmo do meu espírito. Olha só o versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê? Paulo está falando isso para a igreja de Roma, para os romanos. E quando ele está falando para os romanos, se você for entender um pouco da história romana, e eu não entendi, mas eu fui pesquisar e fui estudar um pouquinho, existia no sistema jurídico romano 2 tipos apenas de adoção. Apenas 2 tipos de adoção. E se você for olhar a Bíblia, você não vai ver menção de adoção no Velho Testamento, você só vê menção da palavra adoção no Novo Testamento. Porque adoção é um conceito da nova aliança. Os únicos momentos que houve adoção no Velho Testamento foi Moisés e Esther, e mesmo naquela situação não era uma adoção com um cunho e com poder legal. Não havia nenhum sistema legal para dar suporte àquilo, respaldo àquilo. Era simplesmente, os teólogos dizem que talvez se assemelhasse a uma compaixão por um sofrimento alheio. Então a princesa de Egito, ela tira Moisés das águas e fala assim, eu vou te criar. Ou talvez o tio de Esther fala, você está órfã, eu vou te pôr para dentro da minha casa e eu vou te dar uma educação. Mas não houve um cunho legal de, isso é uma adoção perante a lei humana e a lei de Deus. A primeira vez que você vai ver isso, e a única vez que você vai ver isso, são nas cartas e nas epístolas de Paulo. É um texto, ou melhor, um termo, um princípio da nova aliança. E quando Paulo escreve isso para os romanos, ele já tem em mente, Paulo que era um cidadão romano, ele tinha em mente que ele estava falando com uma audiência, com um público, que entendia que na lei romana de adoção, existia apenas 2 tipos de adoção. Existia o adoptio e o adrogatio. O adoptio era o tipo de adoção que era mais ou menos assim. Um adolescente tinha um pai que acabou morrendo e ele ficou órfão, então esse adolescente tinha um tio, e esse tio fala assim, menino, vem para cá, e ele adota ele perante a lei romana, e a lei romana, na adoção estilo adoptio, falava assim, você não é responsável pelas dívidas desse menino que você acabou de adotar. E outra coisa, você só vai ser o pai dele, legalmente falando, até a maioridade dele. Uma vez que ele chega na sua maioridade, ele também não tem direito à sua herança. Ele tem que sair e viver e fazer aquilo que ele tem que fazer e trabalhar para ter as coisas que ele tem que ter. Esse era o estilo adoptio. Mas Paulo, quando ele começa a falar sobre o espírito de adoção aqui em Romanos 8, ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre adrogatio. E adrogatio era o segundo tipo de adoção na lei romana de adoção. E isso significava o quê? Esse adrogatio era como o pai o adotivo, ele adotasse o órfão e falasse assim, você tem direito a tudo que os meus filhos biológicos também têm direito. Só isso, o pai que adotava o órfão, ele tinha que ser responsável para quitar todas as dívidas daquele filho. Então o que Paulo está falando assim? Vocês não foram adotados com adoptio? Jesus não veio para a tua vida só para segurar a bronca e dar conta só da pena do pecado. Jesus não veio aqui só para fazer parcialmente o trabalho. Não. Jesus veio para falar assim, eu vou te adotar. Ou melhor, Jesus veio para que o pai falasse, eu vou te adotar. Você vai ter todas as suas dívidas quitadas, exagorazo, redenção. Você entra para a minha família e não só isso, aquilo que o teu irmão mais velho tem como herança é teu. Por isso que Paulo fala assim, por isso que você é co-herdeiro com Cristo. Por que você é co-herdeiro com Cristo? Paulo está querendo descrever a adoção naqueles moldes daquela época. Quando você era adotado, você tinha a herança dividida junto com teus irmãos. E olha só o que a palavra de Deus diz aí no versículo 18. Porque para mim, 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com o quê? Com a glória que nós há de ser revelada. Quantos de vocês entendem que a tua aflição que você está passando agora é temporal? A tua dificuldade que você está passando agora vai passar. Ela vai passar. E nada se compara com a glória da tua vitória eterna. Você já venceu. Você tem uma glória eterna separada para você. Hoje o que você está passando é temporário. E ele continua. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quer dizer isso? Ele está falando assim que a criação espera de maneira ardente que os filhos de Deus se manifestem. 20.
porque a criação ficou sujeita à vaidade. Gênesis 1, 26, 27 diz que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, e logo em seguida, Deus nos fez para governar sobre essa terra. Vocês lembram disso? Esse era o teu propósito original, governar nessa terra. E quando você começa a governar essa terra, automaticamente, quando aquilo aconteceu, Deus deu a terra como nossa jurisdição. Então, quando nós abraçamos a maldição da queda do homem, automaticamente, aquilo que estava debaixo do governo do homem, entra debaixo da maldição. Por isso que a criação está falando assim, olha só o que a criação está falando, versículo 21, porque a criação ficou sujeita à vaidade, porque nós caímos na maldição, não por sua vontade, a criação não tinha nada a ver com isso, mas por causa da que a sujeitou. Quem a sujeitou? O homem. 21. Na esperança de que também a mesma criação será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação faz o quê? A criação geme, está juntamente com o quê? Dores de parto até agora. Eles estão a criação geme e fala assim: por que você me pôs debaixo da maldição, ó raça humana? Ei, Adão, por que você me pôs debaixo da maldição? Me tira daqui. Eu estou gemendo para você se manifestar. É isso que está acontecendo. Pula lá para baixo aí, versículo 26. Eu estou correndo porque o tempo tem pouco, é pouco tempo. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda o quê? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Não reduza a tua vida de oração a vocabulários. Não reduza a tua vida de oração ao teu português, ao teu inglês, ao teu espanhol, ao teu japonês, seja qual o idioma que você ora. Não sei se você já teve um momento na presença de Deus, você está orando e de repente faltam palavras, sim? Não tem mais palavras para descrever aquilo que está acontecendo. E de repente, não tem palavras, você está orando em línguas. Você já teve essa experiência? Chega um momento que você não tem nem mais línguas para orar. E você começa como se tivesse algo dentro de você como um gemido inexprimível. Você fala assim: o que está acontecendo comigo? Quem já experimentou isso? Levanta bem alto se você já experimentou isso. Olha ao teu redor. Você não é você pensou que você era louco naquela hora. É assim que o Espírito Santo está operando. Porque existe alguma coisa que está acontecendo no teu espírito que a tua alma não consegue traduzir e pôr para fora em vocabulário português. E é isso que ele está falando. Então agora eu pergunto para você: a criação está gemendo, o Espírito Santo está gemendo, bastante gemido aí, né? E olha só aqui o versículo 34, olha lá para baixo. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que quer dizer isso? A criação geme, o Espírito Santo geme, o Deus Filho, Jesus Cristo, intercede para quê? Por versículo 16. Para que você entenda a tua identidade como filha de Deus. Você entrar na plenitude da tua identidade como filho, você entrando na plenitude da tua identidade como filha, significa a quebra de maldição da criação, significa que a plenitude daquilo que Jesus pagou para você. Jesus está lá no céu, ele está intercedendo e falou assim: Deus, traz situações para que ele entenda que ele é teu filho. Por favor, Deus, por favor, traga situações para que ela entenda que ela é tua filha. Por quê? Porque Jesus quer fazer valer o sacrifício que ele fez na cruz por você. Porque ele não quer que você viva a tua vida simplesmente com a pena do pecado quitada sobre a tua vida. Ele quer que você viva a tua vida com a pena do pecado quitada sobre a tua vida e tendo vitória sobre o poder do pecado nessa terra, acelerando a segunda vinda de Cristo, para que você experimente então a eliminação da presença do pecado na humanidade. É isso que ele quer. E ele está intercedendo por quê? Porque ele fala assim: tem que valer a pena. Tem que valer a pena o meu sacrifício na cruz. Eu não morri na cruz para você simplesmente ser salvo. Eu morri na cruz para você ser salvo, você ser um crente, você entrar na plena revelação de que você é um filho, mas que a partir daquele momento, e nós vamos falar sobre isso semana que vem, você venha se tornar rei e sacerdote, cordeiro com Cristo, para você legislar e governar e cumprir aquilo que tinha que ser cumprido em Gênesis 1, 26, que era dominar e governar a terra. Esse é o teu mandato. Você nasceu para isso. Então por isso que o filho intercede por você. E se por acaso você está pensando: Theo, eu não sei como, mas eu preciso ter essa revelação de que eu sou filho, mas eu não consigo ter essa revelação. Eu já tentei. Deixa eu falar uma coisa: a criação está gemendo por você,
O Espírito Santo está gemendo por você. Cristo está intercedendo por você. O Pai já está predisposto para te dar essa revelação. Você não tem saída, você vai ter a revelação. Relaxa, relaxa, você vai ter a revelação. Você simplesmente tem que se expor à bondade e ao amor de Deus. Quando você conhece a verdade vai te libertando. Eu creio que hoje o Senhor está querendo nos trazer para isso. Sabe, se tem alguma coisa que você pode tirar de hoje, é isso. Quanto mais você for amado por Deus, você mais vai amá-lo de volta. E quanto mais você amá-lo de volta, automaticamente você vai eliminando o poder do pecado na tua vida. E você começa a experimentar a tua natureza como santo. E você começa a experimentar a tua plenitude como filho de Deus. É isso que a criação clama pela manifestação dos filhos. A criação não quer evangélico. O mundo não precisa de evangélicos. O Brasil está saturado com evangélicos. Nós não precisamos mais de evangélicos. Nós precisamos de filhos. Nós estamos cheios de evangélicos pelo Brasil e poucos filhos. Poucas filhas. Viva a realidade do que é ser filho de Deus. Não cata e pega esse adesivo de evangélico e põe teu pé. Só mais um aí para o clube. Meu irmão, a gente não precisa de você. A gente precisa de filhos de Deus. O Brasil precisa de filhos de Deus. A criação está clamando, cadê os filhos? Cadê os filhos? Cadê os filhos? Se o número de evangélicos numa população melhorasse o país, nós teríamos muito bem. A gente não está, cada vez piora. É porque a gente precisa entrar na revelação do que é ser filho. Sei que choca um pouco, estou falando, mas é verdade. Eu creio que Deus está falando assim, ó, eu não quero que você viva a religião. Deus não quer que você seja religioso. Jesus não morreu por religião. Sabe o que é religião? É você tentar ser santo por causa de medo. Religião, você fala assim, eu tenho medo de perder minha salvação, por isso eu vou ser santo. Seu religioso, seu legalista. Você não experimentou relacionamento, porque o dia que você experimentar relacionamento, você vai estar apaixonado. O que você teria que estar mensurando o teu cristianismo é na tua paixão, não na tua religião. Quanto que eu estou apaixonado por Jesus? Eu quero então ser apaixonado. Como fazer ser apaixonado? Já começou errado. Descansa, relaxa, receba de Deus o amor dele. E a palavra de Deus fala em 1 João 4, nós o amamos, por quê? Ele nos amou primeiro. Você nunca vai conseguir amar a Deus se você não consegue ser amado. E sabe o que impede a gente ser amado? É a mentalidade que a gente consegue resolver as coisas sozinho. É a mentalidade que a gente consegue fazer um caminho para chegar a Deus. Você não vai conseguir fazer nada. Receba. E hoje o que nós vamos fazer é só receber. Eu não sei o que Deus vai fazer com você. Eu sei que Ele vai dar alguma coisa para você hoje. Ele quer te dar um presente hoje. Quem sabe Ele queira te dar um beijo. Quem sabe Ele queira te dar um abraço. Quem sabe Ele queira te dar uma resposta. Quem sabe Ele queira te dar uma palavra. Eu não sei o que Deus quer fazer hoje, mas eu sei que Ele quer fazer alguma coisa com você, porque Ele é louco por você. Você fala assim, Theo, eu não sinto que Ele é louco por mim. Exatamente. Porque não tem nada a ver com os teus sentimentos. Porque a palavra de Deus fala que o justo vive não vive pelos sentimentos. Eu fui aprender, não senti nada. Não tem nenhum problema. Mas os fulanos sentiram bastante coisa. Que legal. Não tem nada a ver com sentimentos. Às vezes você tem o luxo de ter sentimentos. Às vezes Deus fala assim, você é tão maduro que você não precisa nem ter mais sentimentos. Você já sabe a verdade. Eu falo para você, você já age de acordo com a verdade. Para alguns eu preciso dar um sentimento para dar um boost na fé. Você está uma fé que já está indo no caminho certo, então eu não preciso disso. Eu tinha um cara que falava para mim assim, Theo, eu nunca sinto nada. Mas ele é um dos caras que eu mais via Jesus nele. Ele falou assim, por que você está se preocupando com isso, cara? Você tem tanto Cristo formado dentro de você, você não precisa de sentimentos. Sabe, eu creio que Deus está querendo trazer para nós essa revelação, que quanto mais nós podemos amá-lo de volta, e quanto mais nós amamos Ele de volta, mais santo nós iremos andar. Tua natureza já é santa, mas Ele quer que você venha fazer de acordo com a tua essência santa. Isso acontece quando você aceita o teu lugar de filho.